Monja, Ela aí, que alegria! Monja Cohen, que alegria receber hoje a senhora aqui no Vatican News. budista, E a minha tradição budista é japonesa e lulista e abortista. um aborto não é uma brincadeira, não é alguma coisa assim. Eu queria que fosse legalizado, sim. Vocês conhecem a monja Cohen? A monja que foi dialogar com a Vatican News? Ela, que não sendo católica, não pensando como pensa a igreja, está, segundo a Vatican News, em comunhão com a igreja? A monja Cohen, segundo a Vatican News, especialista no silêncio e na meditação budista, foi conversar com um padre sobre o diálogo interreligioso. Mas a Vatican News esqueceu de colocar também que a monja Cohen é especialista em aborto e em defender corruptos ex-presidiários, como o então ex-presidiário Lula, muito amigo da monja Cohen. A monja Cohen é só mais uma pagã que não pensa como pensa a igreja, que não é católica, mas que, segundo a Vatican News, está em comunhão com a doutrina cristã, com a doutrina católica. Eutanásia em si quer dizer morte boa. Então eu sou a favor de uma boa morte. Eu acho que qualquer um de nós é. Ora, como pode estar em comunhão um pagão que defende o aborto, que defende o comunismo de Lula, do Partido dos Trabalhadores? É engraçado ver como eles dizem que essa monja, que é uma pessoa pagã, está em comunhão, enquanto católicos que defendem a tradição da igreja não estão em comunhão, como, por exemplo, Dom Lefebvre, a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, ou os membros da TFP, também muito caluniados durante anos e anos e anos. Essas pessoas, esses católicos tradicionais, segundo muitos da CNBB, do clero progressista, não estão em comunhão com a igreja. Ora, mas uma monja pagã está em comunhão e dialoga com a igreja? Que diálogo é este? Se vocês não conhecem a monja Cohen, conheçam então um pouco dessa monja paz e amor que está em comunhão com a Vatican News. Segue agora algumas fotinhas da monja Cohen em protestos comunistas defendendo o ex-presidiário e também um vídeo dela mesma defendendo o aborto na sua visão budista japonesa. É aquele diálogo de sempre. Nós somos contra o aborto, mas se não tem outra opção, após muita reflexão, então após você pensar bastante se mata ou se não mata, você pode fazer o aborto. Só precisa de uma meditação, uma reflexão, uma paz interior budista, e aí tá liberado o assassinato. E a opção da mulher de abortar não é considerada crime no Japão, e a minha tradição budista é japonesa e concorda com isto. Então nós temos o budismo do Japão, eu não posso falar do budismo do resto do mundo, é uma religião que não é contra o aborto. É uma opção, mas é uma opção que tem que ser feita com muita consciência. Eu queria que fosse legalizado, sim. Este vídeo que vocês acabaram de ver e essas imagens só refletem como a crise que afeta a nossa igreja está a cada dia pior. Como pode um site oficial do Vaticano, a Vatican News, dizer que uma monja abortista, comunista, que tem a sua meditação não focada na fé católica, mas focada em esvaziar a mente, coisas condenadas pela igreja, estar em comunhão com a mesma igreja que condena tudo que esta monja defende? Isto é impossível, impensável e totalmente contrário à doutrina católica. Os que estão em comunhão com a igreja, os que estão em comunhão com Cristo, são os católicos. Não são os budistas, não são os protestantes, não são os ateus, não são os comunistas. São os católicos. E, sobretudo, os católicos que seguem a doutrina católica, sem abrir mão de nada. A monja Cohen foi na Vatican News, um dos sites mais famosos no meio católico, dizer asneiras sobre diálogo interreligioso. E eu digo a mesma coisa sobre práticas meditativas, práticas religiosas. Elas não transformam o mundo por si mesmas,
mas cada um de nós que é transformado, que é tocado, quer seja pelo coração de Jesus, quer seja pelos ensinamentos de Buda, quer seja pelo profeta Mohammed, quer seja pelos rabinos, grandes rabinos da tradição do Torá, quer seja pelas tradições africanas, pelos orixás, babalorixás, né? Quer seja pelos xamãs dos povos indígenas e de todas as tradições espirituais. Uma verdadeira relativização da fé, enquanto um padre que dialogava com ela concordava com tudo. A gente está junto com as tradições de origem africana, reconhecendo-as também como sagradas. Então, tudo isso ainda é muito novo para nós, né? Porque houve um momento que era considerado isso está fora da religião, se não é da tradição. Ou traição, uma traição à própria tradição religiosa, não é? Isto. Se tivesse relação Muitos com... ainda pensam assim. Como se ele estivesse ali negando a fé que ele diz professar, o credo católico. Nós não estamos em comunhão com pagãos de nenhuma espécie. Estamos em comunhão com o que ensina a santa doutrina católica. Estes pagãos, como a Monja Coen, estão fora da verdade, estão no erro e estão a passos largos para o inferno. Se eles querem conhecer a verdade, têm que negar a sua crença pagã, os seus falsos deuses, os seus ídolos e professarem o credo católico integralmente. É lamentável, é vergonhoso ver um padre balançar a cabeça e concordar com tudo que um pagão lhe diz. Isto é comparado a acender incenso aos ídolos, pois enquanto ela nega a doutrina católica, ele confirma a sua negação da fé católica. Que este padre tome consciência da sua fé e que a Vatican News deixe de chamar pagãos de estar em comunhão com a igreja. Eles não estão em comunhão com nada, eles estão em uma descomunhão gigantesca que os levará para o inferno. Compartilhe este vídeo com quem você conhece e desmascarem essa monja que está há muito tempo rondando o meio católico como um lobo, esperando devorar as ovelhas. Compartilhe esse vídeo e siga as páginas do nosso centro na internet para acompanhar mais conteúdo católico e não pagão. Viva Cristo Rei! Eu espero que você tenha uma boa morte.